Nesse vídeo a gente vai reagir a traders que perderam ou tudo ou muito dinheiro em alguma operação enquanto estavam ao vivo, enquanto estavam gravando, enquanto estavam fazendo alguma coisa que todo mundo viu. E, cara, eu vou reagir e eu vou dar a minha opinião sobre algumas dessas operações aqui, onde eu achar que seja pertinente a minha opinião ser dada, beleza? Então vamos lá, vamos dar play nessa bagaça e vamos pro pau lá ele, tá? Então vamos lá, vamos começar com esse aqui. O que ele fez aqui? Ele entrou comprado, tá? Em algum momento, talvez, não dá pra saber exatamente aonde foi, mas talvez nessa barra aqui, nessa barra verde aqui, ele pode ter entrado comprado, ou ele entrou comprado no meio, aqui embaixo. Aqui a gente não tem ideia de onde foi a entrada dele, tá? Mas ele tá comprado, tá? A gente consegue ver aqui do lado esquerdo que ele tá com um saldo positivo de 5 mil dólares, tá? Então vamos ver como é que isso aqui vai se desenrolar. E eu vou dar uma adiantada no vídeo, né? Lógico que ele deve ser mais longo, mas enfim. After checking in on a different trade, he comes back to his Tesla trade to see that his long position Ó, has turned agora sour. ele já tá perdendo 14 mil dólares. Provavelmente ele aumentou a posição dele, né? Aqui não dá pra saber qual foi a posição dele, ou quanto ele tá comprado ou vendido. Aqui não dá pra saber de quanto é a posição dele. Mas ele começou a perder dinheiro. Bom, de cara, tá? De cara, eu já vejo algo muito errado aqui, que é o seguinte. No Price Action a gente tem alguns conceitos básicos de abertura de mercado, que serve para qualquer ativo, tá? Não importa se você tá operando ações ou não. Aqui no caso ele tá operando Tesla. Mas que a gente chama de Trade in the Open, tá? Ou Trade in the Open. Trade in the Open. E aqui a gente tem um movimento muito claro, né? Que eu sempre falo isso, cara. As primeiras barras do dia, elas te dão muita informação dependendo da estrutura que você tá olhando, dependendo do gráfico, dependendo também do seu conhecimento. Olha como a gente tem uma abertura em rompimento, tá? Desse movimento lateral aqui, ó. E a primeira barra, a segunda barra, a terceira barra, a quarta barra são barras de venda. É claro que eu não vou ficar aqui cagando regra de que todo gap fecha, mas nesse caso, ele estava indicando que o gap tinha muita força para fechar mesmo. Aí você vai e compra. Eu acho que ele tá do lado errado aqui. Eu acho que, como ele não teve essa percepção, ele tá do lado errado da operação. Por mais que você tivesse vendido aqui embaixo, cara, aqui embaixo, aí você tem essa barra verde grande aqui, não é o suficiente para você sair dessa operação. Você sabe que ainda tem espaço para baixo, você sabe que estatisticamente você tá do lado correto, né? Vamos ver como é que termina essa operação aqui, mas eu já acho que não vai terminar bem, não. Just failed to move higher and it's getting back to the lows where I should have my stop. I'm getting ready to stop it. I'm already down $14,000 down. I do not move out on spikes. Look at that. That's there, but $27,000 down. 27 mil dólares que o amigão tá perdendo. You know, the case with Tesla is that it's strong today. I'm looking at the daily. Tesla should move up today, but I'm down 33,000. This is terrible. Então, ele tá dizendo que o movimento da Tesla pro dia deveria ser de alta, né? Assim, eu sou 100% contra você já entrar pro mercado enviesado e operar baseado nisso. Você pode entrar no mercado enviesado no sentido de, olha, eu tenho uma percepção de que, cara, como lá fora tá assim, assado, como tem outros ativos que tem uma relação com este ativo aqui, estão se movimentando dessa forma, como você tem, né? A gente costuma definir de duas formas, né? Você tem o mercado risk on e risk off, né? Então a gente tem aqui o risk on, que seria quando o mercado tá com apetite para risco, ou seja, o mercado tá tomador de risco, tá transferindo asset, tá transferindo capital de ativos e investimentos sem risco para ativos e investimentos com risco, né? E a gente tem o risk off, né? Que seria quando exatamente o contrário. Então a gente até pode ter essa cabeça de entrar no mercado com essa ideia de que, olha, hoje a gente tá mais risk on, risk off. Isso é algo comum, tá? Dentro do ambiente de mercado, tá? Mas aqui, claramente, ele estava pensando que Tesla iria subir porque iria, né? Spike down. I do not move out on spikes. It is moving down. Just close the gap. I expect it to stop somewhere around here because when the stock is moving down, closing the gap, many times it would find its support right over there at the point where it... E aqui ele tá falando o seguinte, né? Que agora que a Tesla fechou o gap, ele espera que essa fechada de gap seja realmente o suporte, né? E aí, ele tá dizendo aqui, muitas e muitas vezes o preço fecha o gap e volta a subir. Mas você tem que levar em conta que também muitas e muitas vezes ele fecha o gap e continua. Isso aqui tava com muita cara de fechar o gap e continuar, até pela força, pela pressão, pela urgência. Tem diversos fatores aqui que quem estuda Price Action de uma forma mais incisiva vai entender que provavelmente ele não veio só para fechar gap, tá? closes the gap, and this should be it right here. And again, the market started down a bit, but I'm looking at the daily of the market. I expect the market to move higher. I expect Tesla to move higher today. I hope I'm not mistaken here. It just spiked down. I do not move out on spikes. Esse é o maior perigo. Ele soltou uma frase aqui que ele tá falando, olha, eu espero que aqui seja o suporte, and I hope, e eu tô torcendo, eu tenho esperança de que ele encontre o suporte aqui e comece a subir. A partir da hora que você tá operando na esperança, você já perdeu.
Although I'm starting to feel sorry about this one. Down $35,000. Oh my god, this is terrible. Next Yeah, up is aparentemente YouTuber Max Santia, who placed multiple out-of-the-money call options on Tesla, going bullish once again on Tesla. Aqui, esse menino, ele tá operando opções de Tesla, apostando que Tesla vai subir. Vamos ver como é que se desenrola isso aqui. And we're up. What the O mercado abriu, ele tá falando que subiu. why did it say I'm down $5,000? Aqui ele não tá entendendo porque que ele tá perdendo $5 mil, né? What the No way. Ó, é que ele tá falando que ele tá esperando pro broker dele fazer um update pra ele, porque ele tá achando que é um glitch, né? Que é um bug. Que ele não tá perdendo os 5 mil mesmo, mas é que isso é só um bug. E aí um detalhe importante, quando você opera opções, se você não sabe o que você tá fazendo, se você não sabe calcular beta, gama, se você não sabe calcular volatilidade implícita, se você não sabe nem como é que isso funciona, a chance de você passar pelo mesmo que esse cara tá passando é muito grande. Porque se você não sabe que existe um fator que potencializa. Eu não vou entrar em muito detalhe técnico, mas se você está comprando, está montando uma estrutura de opções em um ativo, você precisa entender o quanto que a movimentação desse ativo, que ele é adjacente, tá? A movimentação desse underlying asset vai fazer nas suas opções. Porque as opções, elas são muito baratinhas ali, a gente vê opções de 10 centavos, de 20 centavos, de R$1, de R$2, mas a verdade é porque elas replicam isso de uma forma alavancada. Esse movimento que você tem, pô, Tesla subiu 5%. De repente, as opções que você tem podem subir 500%, depende de todo esse cálculo. Você precisa fazer um Black and Scholes, você precisa fazer todo esse cálculo. Se você não sabe fazer isso, operar opções é bem perigoso. E aqui ele tá falando que ele simplesmente aceitou perder $6 mil, né? Sei. Não dá pra saber exatamente o que aconteceu. Coming in at number 3 is the well-known Patrick Wyland with a triple hit of an opportunity loss, followed by 2 painful-to-see losses. So I can see BLNK kind of work itself back up here a little bit. See if we can get filled here at 520. Ó, ele tá operando BLNK no gráfico de 1 minuto, tá? E aqui ele fez uma venda, tá? Having some trouble there at the 524. Wow, there's the drop. Oh, so not getting filled there at 520. Oh, that stinks. Oh, man. Come on now. Oh, you gotta be kidding me. Try to get filled there at 520. Nice, let's see. Ele não fez a venda, ele colocou uma posição de venda ali que não foi pega e aí caiu. Now this $5 area turns into a resistance here. So it looks like looking nice for some little pop back up here. Wow. Oh, you gotta be kidding me now. 480s now. You gotta be kidding me. Oh, my baby Jesus. That 520 entry would have been so beautiful. So beautiful. Aqui ele tá só dizendo que se ele tivesse feito aquela venda ali ia ser ótimo e tal. E aqui a gente começa a ver, ó, ele fez uma vendinha aqui, ó. Talvez agora ele vá começar a explicar o porquê que ele fez essa venda, mas ele fez uma venda aqui. Ele faz mais uma venda aqui. E nessa barra aqui, no meio dessa barra aqui, provavelmente isso aqui é o stop das duas vendas que ele fez, tá? Então ele fez uma venda aqui, outra aqui, e provavelmente aqui ele estopou as vendas que ele fez, tá? Na tela aqui não dá pra ver exatamente quanto que ele perdeu, quanto que ele ganhou, não dá pra ver isso, mas foi isso que ele fez, tá? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. So 10, not getting filled. Trying to get filled there twice at 610 area. It's not getting filled. Come on now. E aí ele tentou vender de novo ali em cima, né? Lá no 6 e pouquinho, 6,14, 6,12, alguma região aqui. Ele tentou entrar na venda, a venda dele não foi ativada. We'll try 500 here at 599. On BLNK. Agora ele vendeu. Let's pull back down to the 560s. We got 565 so far. Looking for a little bit deeper here. 560, give me 560, baby. Come on. Antes de desenrolar isso aqui, uma coisa importante. Gráfico de 1 minuto, eu entendo que, na teoria, todos os gráficos são iguais, tá? Só que, como você tem uma quantidade muito maior de barra, a quantidade de informação que você precisa processar, na velocidade que você precisa processar, é insana. Ninguém consegue operar um gráfico de 1 minuto tão bem quanto opera um gráfico de 2, um gráfico de 5, um gráfico de 15, um gráfico de meia hora, um gráfico de 1 hora. Então você tem que ter uma tomada de decisão muito rápida, você tem que ter uma experiência muito grande. Você tem que, eu mesmo não opero o gráfico de 1 minuto. Eu não gosto. E outra coisa, né? Eu tenho quase certeza que esse cara não entende muito de price action. Por quê? Eu jamais pensaria em vender, jamais, depois de ver que o mercado está demandando, ou seja, ele está consumindo liquidez de tanto nível de preço sem dar pullback. O nome disso aqui a gente chama de urgência e pressão, UP.
Por quê, cara? Porque ele começa a romper pontos relevantes, tá? Você vê que você tem diversos sinais de que você... Deixa eu apagar aqui só pra ficar mais fácil a explicação. Você tem diversos sinais de que você não tem um mercado vendedor, que é o seguinte, olha os gaps abertos entre as barras, né? Você vê que a barra não tem... Pra quem não sabe, gap de barra significa isso, né? Quando você tem uma barra depois da outra, uma barra depois da outra, e a máxima da barra anterior, no caso de uma alta, né? Ela nunca é testada, né? Então, muito provavelmente, o preço deve vir testar a máxima dessa barra aqui para fechar este gap e continuar subindo. Então, você fazer essa venda aqui, ele já tinha que ter saído, né? Você até pode fazer um scalp, até porque você tá no 1 minuto, você até pode fazer, mas ele já tinha que ter saído aqui. Tá? Então, aqui dá pra ver na direita que ele tá com $110 unrealized, tá? O que quer dizer isso? É uma posição que ele tem, que é essa aí, ou seja, que não tá realizada ainda, ou seja, ele tem $110 que estão rolando ali, que não estão realizadas, só vão ser realizadas se ele fechar esta operação, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. BL and K, get down to the 560s. Come on, baby, get down there. Right here, come on. 560s, come on, baby. Drop on me. Get on down there, get on down there. He's gonna explode there, I'm gonna jump out. É, ele optou, olha que doido, né? Ele optou por sair meio que num 0 a 0 ali, quando ele já tinha, olha, não faz sentido nenhum. Quando ele já tinha toda essa região aqui, ó, pra ele ter saído. Se ele viu, olha que, isso aqui é lógica, pessoal, isso aqui é lógica. Se você tá no mercado muito forte de compra, você quer entrar em um scalp, já passou, olha isso aqui, já passou uma barra, 2 barras, na terceira barra, ele só foi sair na 4ª barra. Esse mercado tem que andar rápido. Se você tá querendo fazer scalp contra a tendência, esse mercado tem que andar rápido. Se você esperar muito, vai entrar fluxo de compra novamente. Então, tu quer fazer scalp contra uma porrada dessa, você precisa que ande rápido, senão acabou, né? Você vai ficar ali rezando pra descer e não vai descer nunca. Wow, now it drops. Wow, are you kidding me? Oh! I was gonna break back above $6 right there. Just fail. Down there to 565. It was really holding this trend there, holding the EMA. I thought, oh, it's an exploding end. You know, seeing this move earlier. Look at that fake out. Total fake out. Wow. É, ele achou que o preço fosse segurar na média móvel e explodir, por isso que ele saiu. É, e aí agora provavelmente o preço vai vir buscar esses 5,60, 5,55, que é exatamente o fechamento desse gap de barra, e voltar pra cima, né? Vamos ver, vamos ver. Ow. Oh. Alright, got the full fill there. Ó, ele fez a compra agora. Wow, there's a drop. Down to 530s. He was pulled back up there. Don't want to get out for that loss. I was hoping that 550 area would hold as support. Look at it now. Getting crushed. That was a bad idea. Real bad idea. Terrible idea, actually. Ó, agora ele tá perdendo $200. Ah, Felipe, mas agora caiu, né? Você não falou que ele ia subir? Gente, quando a gente lida com probabilidade, quando a gente lida com operacional, o que a gente faz? A gente não tem certeza de nada. Então nada vai ser 100%. Aqui, ó, nada vai ser 100% certinho. Você precisa fazer aquilo que você tem mais expectativa de que dê certo. Você precisa pegar aí, sei lá, se você acha que você tem 75% de chance de atingir o seu alvo antes de stop, maravilha, tá? Você não vai ter 100% de certeza, as coisas não vão se repetir. Muitas vezes você vai ter um cenário como esse aqui e vai voltar tudo mesmo, mas isso faz parte de uma estatística que ela é assim, ó. Tá? Isso aqui, ó. Ela é isso aqui. Você não tem como adivinhar quando que essa estatística vai acontecer, tá? Mas não dá também pra gente ficar tentando adivinhar. Isso é um outro erro. É você tentar achar que você vai saber 100% das vezes o que vai acontecer. Não vai. Watch it, just going down here. Down $200 now. Trying to get some type of pop back up here, but this does not look like it's about to get halted. E ele sai comprado. Getting halted on the down. Oh my god. Worst case scenario right now. Worst case scenario. Oh. Worst case scenario. Wow. Coming in at number 2 is Aconteceu o que ele Trader Tom. queria. Trader Tom. Aconteceu o que ele queria, só que ele tava na ponta errada todas as vezes, né? Ele tava na ponta errada todas as vezes. Aqui eu não acho que teve, né? Aqui eu não acho que teve um erro muito grande, não, na venda dele que ele fez ali em cima. Só acho que ele teria que ter saído. Vamos lá. A gente não sabe o que tem aqui, tá? A gente não sabe. Isso aqui é algo que a gente não sabe porque não teve ainda. Se você tá vendo essa força aqui, você fez essa venda aqui, cara, você pode sair com um preço pequeno. Você pode até fazer uma nova venda aqui, ó. Aonde ele fez a compra, né? Onde ele fez a compra, a saída dessa venda. Cara, dava pra fazer uma outra venda também. Se ele acredita que isso aqui, cara, tem perna 1, perna 2, tranquilo. Agora, o que não dá também é você ficar só comprando por qualquer coisa. Como ele fez aqui, tocou na média, eu comprei. Aqui também, né? Ele deve ter só... Deixa eu voltar um pouquinho só pra entender por que ele fez a compra ali. Vamos lá. Real full fill earlier. Ele só fez 2 compras, né? Tocou 2 vezes ali, ele comprou 2 vezes e é isso. Eu não tô vendo muita... como é que eu posso dizer? Eu não tô vendo muita técnica aqui.
ou pelo menos ele não tá explicando muito, né? Mas eu não tô vendo muita técnica além do, ele tocou numa média. Eu achei, essa é a pior coisa, pessoal. Eu achei que ele ia fazer não sei o que quando tocasse a média. Eu achei que ele ia subir. Você não tem que achar nada, né? Como eu falo, você não tem 100% de certeza nunca. Então você não pode também ficar abrindo espaço para achismo. Você tem que ter certeza do que você tá fazendo. A única certeza que você tem que ter é de que aquilo que você tá fazendo é o certo. Essa é a única certeza que eu tenho. Quando eu opero, a única certeza que eu tenho é, cara, o que eu tô fazendo é certo. Se vai dar certo ou não, já são outra parada, já são outros 500. Não sei se vai dar certo. Agora, eu tenho que ter certeza de que o que eu tô fazendo é certo. Aqui me parece que ele tá meio num gambling, né? Ele tá meio que apostando. Se bater na média, ali eu compro. Enfim, tá? Não tenho mérito sobre isso, porque eu não entendo como é que ele opera e ele também não explicou muita coisa. Mas me pareceu, por essas duas combos aqui que a gente viu, me pareceu que era mais ou menos isso, né? Pô, bateu na média, eu compro. Também não dá. Vamos lá. Próximo. Trader Tom is a professional trader who streams on YouTube and has a ton of free resources, and I actually highly recommend that you check him out. It's a great reminder in this clip that all traders take losses. If the Nasdaq begins to trade. Aqui ele tá falando que o Trader Tom é um trader famoso de YouTube e tal, não sei o que. E esse vídeo, né, dele, dessa perda dele, é um lembrete de que todo trader perde. Vamos ver se teve algum erro técnico ou foi realmente aleatoriedade do mercado, né? Trade above 940. We really should be buyers of it. Because we got an inside bar here. Hit it. Here we go. Então vamos lá, aqui ele explicou que ele tá comprando uma inside bar, tá? Ele não deu muito detalhe o porquê, deixa eu até ver se ele falou e eu não ouvi. Who streams on YouTube and has a ton of free resources, and I actually highly recommend that you check him out. It's a great reminder in this clip that all traders take losses. If the Nasdaq begins to trade above 940, we really should be buyers of it. Because we got an inside bar here. Ele só tá falando que se começar a negociar acima de 940, eu acho que foi isso que ele falou, não deu pra ouvir muito bem, ou seja, acima de 940, é pra comprar por causa da inside bar, enfim. Hit it. Here we go. I'm thinking this stop loss might actually be way too tight. I'm in here. This is what the chart looks like. Ele tá operando Nasdaq, tá? US Tech 100, tá? Então isso aqui é Nasdaq. Let's see if we got any buyers in this area at all. Oh my god, I'm absolutely being hosed today. Not working. Tá bom. Ele tava mostrando outro tempo gráfico ali, não era? Oh my god. Não, ele tá olhando só outro ativo. Tá. Not working. Take a miracle not to get stopped out here. Ele tá falando que vai precisar de um milagre pra não ser estopado, né? Talvez. Assim, mais uma vez, aqui é difícil julgar, a gente não tem contexto, né? A gente não consegue olhar pra trás, a gente não consegue ver o que tinha antes, a gente não consegue olhar pra um tempo gráfico mais alto, não dá pra saber que tempo gráfico ele tá usando aqui, não dá pra saber, tá? Qual tempo gráfico ele tá usando, mas a gente não tem contexto, então é difícil dizer se houve ou não um erro de técnica, tá? Na minha visão, né, e eu acho que isso aqui tem que ser mencionado, na minha visão, vamos lá. A gente teve rompimento de estrutura, tá? Ou seja, a gente teve rompimento desse fundo, a gente teve rompimento deste canal aqui, tá? O mercado está se direcionando para baixo. Essa barra aqui é muito boa, embora tenha fechado, né, um pouquinho mais acima do que deveria. Ela teve follow through, tá? Ela teve follow through. E aí a gente tem uma inside bar. O que é um inside bar, tá? Se a gente for olhar esse gráfico, vamos dizer que isso aqui é o gráfico de uma hora. Se a gente for olhar esse gráfico no 15 minutos, uma inside bar nada mais é do que isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, quando rompe para baixo, nesse cenário que a gente está vendo aqui, a probabilidade é muito grande dele fazer uma segunda perna, né? Ele fazer uma segunda perna para baixo, tá? Essa é a possibilidade. Se ele rompe para cima, tem muita gente que faz scalp de venda, né? Vende acima desse rompimento aqui, ó. Deixa eu colocar uma outra cor. Vou colocar o azul aqui. Vende acima desse rompimento, apostando na falha, tá? E aí, quando retorna, sai aqui dentro dessa região. Também é uma forma de você operar. Mas dificilmente você compraria aqui, né? Até pode dar certo, mas você tá jogando contra, né? E, novamente, eu não tenho acesso aqui ao que ele olhou antes, tá? Então, não tenho como fazer juízo de valor se isso aqui tá certo ou errado dentro do que ele faz. Mas só olhando pro que a gente tá vendo, eu não faria esta compra, tá? Vamos lá, vamos dar play. Classic. Just went above that bar where I thought we were going to be buyers. Right here. Just went above it. Tá, então ele tá falando que
a barra, o preço foi acima daquela barra ali, né, que a gente estava vendo no tempo gráfico anterior. Esse aqui também não sei qual é o tempo gráfico, não tem, a gente não vê nenhum sinal de tempo gráfico aqui no que ele está mostrando, mas ele está falando que ele achou que que o preço fosse romper esta barrinha aqui, tá? Que fosse romper esta barrinha aqui e jogar para cima. Novamente, olhando para este tempo gráfico específico, eu esperaria um second entry, né? Então, por quê? Porque a gente tem aqui um first entry aqui e talvez um second entry. Quando perde essa barra, a gente pode ter uma segunda entrada para compra. Mas a primeira entrada para compra aqui, tá? Que seria aqui dentro do price action, né? Que a gente chama isso aqui de high one buy. Tá? Ela é muito mais arriscada. Eu esperaria uma segunda. Por quê? Porque dá tempo também da gente ter mais informação. A parte negativa é que normalmente se você vai entrar numa H2 buy aqui, long, né? Tem muita gente que usa H2 long, H1 long, tá? Se você espera um H2, se você espera uma entrada de segunda vez, você tem mais informação. O ponto negativo é que muitas vezes você vai acabar comprando, em vez de você fazer a sua compra aqui, você acaba comprando um pouquinho mais alto. Mas é o preço que você paga, tá? Você tá trocando mais informação por um preço um pouco pior. Mas vamos lá, vamos terminar de ver isso aqui. Two-bar reversal, back down again. I got stopped out. So, this is it. We're gonna break out again. I read that wrong. Ele tá falando que ele leu errado, né? Eu não entendi muito. Ele falou sobre uma reversão em 2 barras e tal, e que ele leu errado, mas faz parte. Novamente, mesmo você lendo errado, agora a gente aqui julgando é muito mole, né? Engenheiro de obra pronta é muito fácil. Eu não tô aqui pra julgar o cara, eu tô aqui pra julgar o que poderia ter sido feito depois que você já viu. Porque é isso, a gente vai analisando a técnica e vendo o que poderia ter sido feito, tá? Mas é isso, você vai errar, pessoal, você vai errar. Por mais animal que você seja, por melhor que você seja, você vai errar. Agora vamos ver esse último aqui. Eu já não tô gostando disso. Olha o tamanho. Bicho, meu amigo, olha o tamanho dessa giromba vermelha aqui, ó. Olha o tamanho dessa giromba vermelha aqui, meu amigo. Isso aqui não tá muito interessante. Vamos lá, vamos ver qual foi o BO aqui. No top trading losses would be complete without this classic, iconic clip from Chansey 1979. Okay, I just launched an AMRN right here. Eu já vi esse vídeo. Off of the support right here. Bounced up a little bit, past this 50 day moving average. Good thing this chance, good chance this thing could go green. So maybe make a nice little chunk along 1,000 shares. See what happens with this thing. Um alerta aqui, tá? Absolutamente nada te dá a certeza de que algo que tá caindo não pode continuar caindo. Eu vejo muita gente assim, pô, caiu demais, eu vou comprar. Quem te garante que não vai continuar caindo? Eu vejo muita gente caindo nessa armadilha de, pô, tô comprando porque caiu muito, tô comprando porque caiu muito. E às vezes, cara, só vai caindo, você vai comprando e vai caindo, você vai comprando e vai caindo. Aqui eu não tô vendo nada de muito errado, não, até porque o áudio dele tá muito ruim, não dá pra entender muito o que ele tá falando. Ele tá falando que rompeu pra cima da média móvel e tal, mas não dá pra entender muito o contexto. Vamos lá. Okay, come on, just keep on moving. Come on, man. Well, there's got some support right here, so maybe I'll hang on to this 16 area. Cara, não dá pra culpar, tá? Porque tem alguns elementos técnicos que corroboram com a compra, mas eu acho que tem algo aí muito estranho, que é o seguinte. Número 1, eu não sei que ativo é esse que ele tá operando, mas deve estar rolando algum tipo de notícia de mercado, um payroll, taxa de juros, não sei, qualquer coisa deve estar rolando, porque não é um movimento normal, isso é muito atípico. Olha o tamanho dessa barra, e nem terminou ainda, tá? Vocês vão ver que a barra fica muito maior. O tamanho dessa barra em comparação com todas as outras barras, né? Isso aí é notícia de mercado, insider, às vezes é uma companhia que não me parece ser o caso, porque ela tá ali cotada a $16, $15, mas podia ser um penny stock, que são aquelas companhias que valem centavinhos, e cara, qualquer parada que você faça, ela vai subir e descer alucinadamente. Não me parece que seja, tá? Eu não sei se ele tá realmente tradando essa companhia AMRN, Amarin Corp, não sei se é que tá na tela da direita ali, mas vamos ver. Bounce back up. Come on. Oh shit! Oh shit! What the fuck? I just lost $1,500. What the fuck? Isso é muito triste, cara. Ele tá falando que ele perdeu $15 mil. É complicado. Eu não vejo que ele teve alguma culpa aqui, porque
Eu só acho que ele pode ter tido culpa aqui caso realmente tenha sido uma notícia de mercado que já estava programada e ele só não se ligou, né? Tipo, pô, payroll, você já sabe qual horário que acontece, né? Você não pode ser pego desprevenido. Nossa, eu não sabia que tinha payroll. Nossa, eu não sabia que tinha a divulgação de taxa de juros quarta-feira. Você tem que saber, tá? Isso aí até pode botar a culpa nele, se for isso. Agora, se não for, isso aqui acontece, né? Por exemplo, quem estava posicionado em lojas americanas fazendo um day trade no dia que estourou aquele escândalo, né? Aquele escândalo do roubo de bilhões e bilhões e bilhões porra, maquiagem na contabilidade, né? Você não tinha como saber. Aí é um evento realmente surpresa e que me parece também que tenha sido isso. Não acho que esse cara operaria no meio de um payroll do nada, assim, uma mão que ele poderia perder muita grana. Enfim, vamos terminar de ver. And those are my top 5 YouTuber live trading. É isso, então pessoal, não tô falando aqui que você não vai perder nunca, você vai perder. Eu acho que tem algumas perdas aqui que realmente são inevitáveis, como a gente viu essa última, como a gente viu como a gente viu do amigo lá que tava achando que era uma inside bar pra cima e aí ele tinha que fazer compra. São realmente perdas que, vamos dizer assim, inevitáveis, né? Talvez mais essa de agora do que a anterior, né? Que ele comprou aquela inside bar. Mas todo trader perde, cara. Se você tá seguindo um trader, se você compra curso de um trader, se você tem um trader que é sua inspiração, seu mentor, e ele fala que ele não perde nunca, desconfie, porque todo trader perde. A gente é sujeito a errar também. A gente é sujeito a ter uma leitura. Eu tô falando que a gente tem 2 tipos de erros aqui, tá? Aliás, a gente tem mais, mas eu vou resumir a 2. Um erro que é seu e o outro que não é bem um erro, né? Tem 2 formas de perder dinheiro, né? Por um erro seu e por aleatoriedade do mercado. Ou seja, você fez tudo certo e o mercado te estopou por alguma razão, que você não tem como saber. Então, tome muito cuidado com essa falácia de eu não perco nunca, ou, pior ainda, de evitar perder. Eu poderia ter feito alguma coisa para não perder. Para quem é amador e iniciante, sim, provavelmente deveria ter muita coisa, tem muita coisa nas suas perdas que você pode fazer diferente para não perder. Mas depois de um determinado tempo, uma grande porcentagem das perdas que você toma não são sua culpa, né? Hoje, dos losses que eu tomo, cara, 95% não é culpa minha. Eu faço a leitura certa e o mercado, na sua aleatoriedade natural dele, que não tem como a gente combater isso, estopa. E tudo bem, tudo certo, a gente parte para outra e é isso. Então, esse vídeo serviu para isso, para você entender que todo mundo perde e que nem sempre uma perda pode ser evitada, mas muitas vezes pode. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tamo junto e até a próxima.